Graça e paz, em continuidade do nosso estudo de homilética, falando propriamente de homilética, lembrando que Agostinho, ele disse que o pregador é aquele que transmite e ensina as verdades divinas. Sendo assim, a homilética, ela lança mão de algumas ferramentas que são de extrema importância, que o pregador ele aprenda sobre elas. A primeira dela é fazer uma boa exegese do texto, ou seja, escolher o texto, definir a sua extensão, verificar as palavras do texto, a sua estrutura gramatical, para que se monte um bom sermão e não fique uma coisa como nós temos visto. São pessoas que estão despreparadas para trazer um sermão e elas pegam um texto ou apenas um versículo isolado e assim eles discorrem sobre vários outros assuntos que não têm conexão com aquilo que foi lido. Muitos sequer têm noção da opção daquilo que querem transmitir. E para que isso não aconteça, é necessário que nós aprendamos as normas da homilética. Para interpretar bem um texto, a homilética lança mão da hermenêutica bíblica e a hermenêutica da exegese bíblica. Como nós já explicamos, hermenêutica é a ciência da interpretação, enquanto a palavra exegese significa tirar para fora, ou seja, extrair do texto. É necessário ter um cuidado fundamental para não se praticar a exegese, que significa impor ao texto as nossas próprias ideias. Pois eu devo falar o que a Bíblia fala. E aquilo que a Bíblia não fala, eu devo me calar. Esse é o princípio de uma boa exegese. Feito isso, verificando o contexto, a estrutura gramatical do texto em questão, então formamos
a homilética, que é a ciência da preparação do sermão. A palavra homilética, ela vem do grego homileu, que significa pregar, preparar. Esse é o significado da palavra homilética. A homilética é a ciência da preparação do sermão. Para que haja uma boa homilética, é necessário que haja também uma boa retórica. A retórica é a ciência do convencimento. O quão convincente você vai ser enquanto você transmite as verdades da palavra de Deus. Porque se nós não conseguirmos transmitir convincentemente as verdades da palavra de Deus, o nosso texto, o nosso sermão, será um sermão inócuo, um sermão que não vai alcançar as almas. E todo o objetivo de uma boa pregação é trazer almas para Jesus. É importante que o sermão seja cristocêntrico e nunca antropocêntrico. O que entendemos por antropocêntrico? É aquele tipo de sermão, se é que podemos chamar de sermão, quando o pregador ou a pregadora fala mais da vida dele ou da vida dela do que da própria Bíblia, do que do próprio texto bíblico. Isso não é um sermão cristocêntrico. Assim nós devemos ter esse cuidado. Tampouco ficar estático em cima do altar, falando como se fosse um robô, mas usar as técnicas da retórica. Porque na transmissão oral, 93% é audiovisual. As pessoas estão prestando atenção no pregador. E apenas 7% é audição. Então, estude as técnicas da homilética. Vamos verificar algumas técnicas da homilética. A homilética é a ciência da qual a arte é a pregação e cujo produto é o sermão. Homilética é a ciência que ensina os princípios fundamentais de discursos em público, aplicados
na proclamação do ensino da verdade divina em reuniões regulares congregadas para culto divino, a adaptação da retórica às finalidades especiais e aos recamos da prédica cristã, a ciência que trata da análise, classificação, preparação, composição e entrega de sermões. É a arte de compor e entregar sermões. Sem dúvida, a homilética é uma arte, já que exige força criativa, que consiste na aplicação e adaptação dos princípios gerais da retórica, a elaboração e transmissão do sermão. Assim sendo, podemos chamar a homilética de retórica sagrada. Ou seja, observando-se essas técnicas, o pregador ele pode formular um bom sermão. A definição da palavra retórica, ela vem do grego retorik, que significa eloquência, que é uma palavra derivada de retor, ou seja, orador público, advogado, homem de Estado. E apenas uma vez ela ocorre no Novo Testamento, em Atos dos Apóstolos, capítulo 24, e o versículo 1. Há muitos filósofos que usaram também desses expedientes da homilética, como Gorgias, Aristóteles, Xenofonte e outros mais, para transmitir os seus discursos. Quanto mais nós, servos de Deus, devemos ter cuidado especial ao transmitir as verdades da palavra de Deus. O fundamental é que a homilética ela deriva da mesma palavra que gerou a palavra homilia. Porém, com o tempo, ela veio a se tornar uma palavra diferente. Para os evangélicos e para os católicos. Pois na homilia explica-se apenas um versículo, enquanto no sermão são explicados textos inteiros ou partes de um texto, desde que não se fuja do contexto. Se eu leio um texto que está, por exemplo, no Sermão na Montanha,
no capítulo 5 de Mateus, o contexto é tudo aquilo que vem logo a seguir e tudo aquilo que vem antes. E abarca também todos os textos da Bíblia que estão relacionados ao texto que está sendo pregado. Há um cuidado muito grande sobre isso, principalmente para aqueles pregadores que querem ser fiéis à palavra de Deus. A disseminação do Evangelho entre os gentios, ela ocorreu através da retórica, ou seja, da homilética. A retórica a serviço da homilética. Como Pedro, naquele seu primeiro discurso de Atos dos Apóstolos, ele trouxe a palavra e com isso 3.000 almas achegaram-se ao pé de Jesus e foram salvas e foram libertas. Há uma outra ocasião que 5.000, e a cada dia o Senhor acrescentava à igreja todos aqueles que haveriam de ser salvos. Então, se notarmos o discurso de Pedro, o discurso de Estevão, o primeiro mártir da igreja, ele fez um dos discursos mais lindos, trazendo toda a estrutura do evangelho, do proto-evangelho que estava embutido no Antigo Testamento, desde as promessas feitas a Abraão até a crucificação de Cristo. E como consequência disso, ele foi morto apedrejado. Que Deus te abençoe. Eu te peço que dê o seu like, que você se inscreva no meu canal para que possamos divulgar ainda mais as verdades da palavra de Deus. Deus abençoe a todos. Graça e paz.